Olá, pessoal, tudo bem? Bom dia, pessoal. Hoje Então, nós estamos aqui num vídeo para dar continuidade um pouquinho no nosso assunto na semana anterior, que era sobre as dificuldades do terapeuta, e essa semana a gente pensou em aprofundar mais sobre os aspectos de inflexibilidade psicológica do terapeuta, o hexaflex do terapeuta. a gente acabou falando de todos os processos dos pacientes nos vídeos anteriores, né? Focando, a gente até fez um vídeo separado para o processo e tal, mas o foco sempre foi nos pacientes. Então a gente achou que seria interessante também, importante a gente trazer nisso no terapeuta, com um foco diferente, né? Dentro dos mesmos processos. E lembrando também, né, que nós, terapeutas arte, a gente também precisa experienciar a arte na nossa pele, na nossa vivência, para que isso faça parte também da nossa prática clínica. Então, como Isso. seres humanos, é óbvio que vai acontecer com nós também alguns processos de inflexibilidade, inclusive durante a sessão. Isso, e assim, se eu tenho uma dificuldade muito grande com algum dos processos, né, de flexibilidade psicológica, pode ter certeza que isso vai influenciar a forma com a qual eu posso ajudar os meus pacientes dentro desse processo. Porque se eu não estou dando conta disso na minha vida, vai ser muito difícil eu ajudar alguém a dar conta de se flexibilizar nesse sentido. Exatamente. Então, às vezes, as nossas esquivas experienciais, as nossas fusões, que a gente até já vai discorrer aqui com vocês, pode interferir diretamente no resultado da intervenção. Isso Então, mesmo. é por isso que é tão importante que a gente observe o nosso repertório também na clínica. Isso. Aí, por isso que é importante, né? Por isso que a gente sempre fala assim, o terapeuta tem que olhar com os olhos da arte, sentir como arte, ele tem que viver a arte na vida dele, né? É aquilo, assim, se eu não acredito na arte, como é que, assim, a gente fala até de um vendedor, né? Uma metáfora com um vendedor. Como é que eu vendo um produto que eu não acredito, que eu não gosto, que não faz sentido para mim? Então, assim, como é que eu consigo praticar algo com o meu paciente que não faz sentido para mim? Que eu não pratico na minha própria vida. Então, não faz sentido nenhum uma pessoa dizer que ela é um terapeuta arte se ela não consegue olhar para os seus próprios processos de flexibilidade e inflexibilidade psicológica na sua própria vida. Observar esses processos acontecendo e sair também daquela armadilha de sofrimento humano em função de uma vida que faça sentido, inclusive enquanto terapeuta. Isso. Então, acho que esse é o objetivo do vídeo de hoje, a gente trazer esses processos aqui, saber como a gente cai nessas armadilhas como terapeuta. Né? Não que os terapeutas também não são pacientes, nós também somos pacientes em vários contextos. Mas agora a gente vai focar no com terapeuta, né? Como que a gente sai Isso. dessa armadilha, como a gente cai, às vezes, sem querer, muitas vezes nessa armadilha, aí como terapeutas. E também, né, a gente vai trazer de novo modelos pessoais, falar um pouco da nossa prática, observações nesse período de supervisoras, para que fique mais claro também essas vivências. Então, não deixem já de comentar depois o que vocês foram achando das nossas práticas, dos exemplos que a gente foi dando, tá bom? Uhum. Mas eu queria começar, Tati, até com o aspecto da esquiva experiencial. Eu fico me perguntando aqui, né, como é algo que pode ser difícil de observar, a gente sentindo, experienciando algo desconfortável na sessão e fazer coisas para não sentir isso. E na tua prática, o que você observa de esquivas experienciais enquanto terapeuta? Eu acho que assim, olha, essa é uma armadilha que a gente cai muitas vezes, muitas vezes. E eu vou trazer assim, tanto da minha experiência ao longo da minha história, quanto de supervisionandos, até de alunos que às vezes eles nem recebem ainda do paciente. Por que eu tô falando isso que eles não recebem? Porque eu vejo que muitas vezes a prática de esquiva experiencial ela pode estar realizada e fusionada com questões financeiras e econômicas do terapeuta. Sabe, eu acho que muitas vezes algumas coisas geram desconforto no terapeuta e ele está vivenciando esse desconforto, ou assim, falar sobre alguns assuntos é muito difícil para o terapeuta e ele não traz, e às vezes essa dificuldade tem uma questão econômica por trás. Eu já vi várias vezes os terapeutas falarem também, já passei por isso, mas se eu falar isso, o paciente vai desistir da terapia. Interessante esse olhar, Tati, porque faz muito sentido. Principalmente, acho que enquanto nós estamos no lugar de terapeutas iniciantes, a gente precisa muito daquele financeiro. Muito, e eu acho que isso
faz essa questão quando você está no começo, que você tem poucos pacientes, eu acho que diminui a chance da gente entrar em contato com as questões que trazem sofrimento e trazer isso para um tópico da terapia com medo de como o paciente vai reagir, se ele vai desistir, se eu vou perder aquele ganho financeiro que eu tinha. Isso acontecer em muitos momentos com inúmeros terapeutas diferentes, não é com um nem outro. E eu mesma já estive nesse lugar. Eu também. Às vezes eu estou neste lugar, então não é algo que é exclusivamente de terapeutas iniciantes, mas é mais comum porque é o lugar, a fase que a gente está precisando de mais dinheiro mesmo, de mais pacientes, de ter esse retorno. Então, acho que tem essa pressão econômica por trás, financeira, que é muito grande, que eu acho que, assim, quando a gente está em momentos, que pode ser em qualquer momento da vida, iniciante ou não, que a gente tem menos pressão financeira, ou seja, que se um paciente não desistisse do processo terapêutico e não faria tanta diferença, assim, pra gente, essa pressão fica menor. Só que é bem importante a gente pensar que tem assuntos que a gente precisa trazer para o paciente, que são assuntos difíceis, que talvez trarão algum desconforto para o paciente quando a gente trouxer, porém, eles nos aproximam do valor de ser uma boa terapeuta. Né? É bem essa análise importante, né? Que às vezes eu deixo de fazer algo pelo medo, que está descrito aí nessa situação, de medo da pessoa sair, aí vem pensamento já, né? E se essa pessoa sair da sessão, e se essa pessoa não gostar do que eu falei, e o medo de ficar sem aquele paciente, e consequentemente eu deixo de ter uma ação valorosa nessa direção. Então, eu deixo de falar sobre um tópico importante que possivelmente gerará bons frutos para o paciente. É importante para ele entrar em contato, mesmo que traga desconforto, mesmo que naquele momento ele fique bravo com a gente, porque às vezes quem traz a mensagem, né, ele fica bravo com o mensageiro, não com a mensagem. Mas que são coisas que a gente precisa falar, porque é terapêutico para aquele paciente, é importante para ele escutar naquele momento. Pode ser várias coisas, por exemplo, a cobrança de uma sessão, um paciente que faz tempo que não te paga e você precisa cobrar, e não necessariamente somente porque a gente precisa do dinheiro, porque a gente precisa, e foi uma coisa contratada, mas porque pode ser terapêutico para o paciente ser cobrado. A gente precisa analisar caso a caso, às vezes é importante para o paciente ter modelo, né? Sabe, Tati, isso aí que você falou, me fez lembrar, assim, de casos que, às vezes, as pessoas, elas têm aquele comportamento, um padrão comportamental de ceder muito de si em função dos outros, de amigos, familiares, companheiros e companheiras. Isso envolve, às vezes, emprestar cartão, fazer dívidas da família no próprio nome, e a vida financeira vai virando uma bola de neve e, consequentemente, às vezes falta para terapia. Só que aí, se o terapeuta se esquiva de ter uma conversa difícil em relação a isso, o terapeuta vai ser um modelo de que dá para ceder de si em função do cuidado e da preocupação com o outro. Então, o modelo ele não vai fazer uma intervenção potente para o comportamento problema. Na verdade, o terapeuta vai reforçar esse comportamento problema. Vai reforçar. Então, foi um bom exemplo para o paciente entender de que, assim, olha, vai faltar e eu vou precisar desse dinheiro. Então, eu tenho que entender que os meus atos vão ter consequências ao longo da minha vida, né? As decisões que eu tomo têm consequências. Eu acho que às vezes a gente... Isso é só um exemplo que pode vir de várias outras formas. O do cobrar. Eu trouxe o cobrar porque eu sei que isso é um assunto que traz desconforto para inúmeros psicólogos diferentes. Então, talvez várias pessoas que estão assistindo aqui vão se identificar com esse desconforto, de trazer isso para a sessão do cobrar. Mas tem outros desconfortos que a gente evita, assim, tem assuntos que não deveriam ser, mas ainda são tabus, então falar sobre sexualidade, às vezes é um assunto difícil, sexualidade no geral. Sexualidade no geral, não só assim, não tô falando só de sexo, não, sexualidade no geral, às vezes é um assunto difícil de trazer algumas pessoas têm mais facilidade, outras têm mais dificuldade. Espiritualidade é um tema que também às vezes as pessoas ficam com receio de infringir o código de ética, mas deixa de falar de uma área da vida da pessoa que pode ser muito importante e valorosa. Com certeza, com certeza. Eu acho que aí são alguns exemplos de como a gente se esquiva de um assunto, porque talvez é difícil a gente puxar. Várias vezes eu vou trazer algumas falas, né? Várias vezes terapeutas trazem para mim a supervisão assim, mas como que eu falo isso para ele?
falando, não tem uma outra forma, né? Uma receita de bolo. Né? Como é que eu falo? Não tem uma receita de bolo. Eu acho que é sempre importante a gente tentar linkar com alguma coisa do que faz sentido para o paciente, para não ver uma fala do nada. E daí, né? Do nada você falar para o paciente, fala assim, e daí, como é que é a sua sexualidade? Ou perguntas mais difíceis relacionadas, sei lá, a masturbação, por exemplo, que é um assunto polêmico, a pornografia. Claro que é difícil a gente chegar a isso do nada, no meio de uma sessão, fora de contexto, trazer um assunto desse, o paciente vai falar assim, oi? Né? O que você está falando isso comigo? Aí é claro que vai ser super desconfortável para ambos. Né? Para ambos, assim, sempre é legal a gente fazer um link disso com o contexto. Então, a pessoa, sei lá, tá falando de um relacionamento amoroso, ela tá contando uma história, a gente fala, ai, como é que é essa parte para você do sexo? Né? É prazeroso. Então, veja, você está linkando com um assunto que já vem sendo falado. Você pode dizer, né? Tá falando de um relacionamento, você pode dizer assim, ah, e vocês já se relacionaram intimamente? Como é que é isso para você? Né? A pessoa fala, não, nunca. Aí em outras relações, conta um pouquinho para mim do seu histórico. Você está linkando um assunto com o outro, né? Aproveitar a oportunidade. Só que essas oportunidades, às vezes, elas são perdidas, entre aspas, porque é aí que entra a esquiva experiencial do terapeuta. Então, é medo, sentimentos de insegurança, sentimentos de incapacidade. E o que a gente faz quando a gente sente isso? Que é bem a armadilha de sofrimento humano. Então, eu sinto medo, eu me sinto incapaz, eu me sinto insegura, nesse caso, nesse atendimento, na minha prática clínica, e o que eu deixo de fazer, ou o que eu começo a fazer para aliviar esse desconforto. Isso então, mesmo. Pode ser, né, ações que a gente começa a fazer, a deixar de ter alguns assuntos relevantes como esses, né? Então, a gente deixa, evita, ao máximo vai postergando, ou a gente começa a trazer aqueles comportamentos de interpretação, de palestrinha, como a gente falou no nosso último vídeo, de começar a dar explicações, aulas. Então, veja, a gente começa a ter comportamentos para aliviar aquele desconforto. Isso. Mas é muito importante que a gente observe o que a gente está sentindo na sessão e o que a gente está fazendo para isso. Será que eu estou deixando de ter perguntas importantes para o meu cliente? Ou será que eu estou perguntando até demais? Eu estou aumentando as interpretações, eu estou dando uma aula aqui, ao invés de deixar o espaço para a experiência de ambos, que eu também fique com o meu desconforto da insegurança. Isso mesmo, porque a esquiva pode aparecer em várias topografias, pode ser de não falar ou então falar demais, ou até sobre outro assunto, né? Eu acho que é bem importante a gente pensar sobre isso, e assim, a questão não é se esquivar ou não como terapeuta, porque às vezes a gente talvez vai escolher se esquivar de alguns assuntos, desde que isso seja terapêutico, ou o paciente que, sei lá, uma última sessão tenha sido muito intensa emocionalmente para ele, e talvez a gente se esquive momentaneamente de um assunto para que ele consiga aguentar. Mas e às vezes até a gente. Uhum. Às vezes até a gente, né, Tati, que eu fico pensando, às vezes é uma sessão tão difícil de paciente, às vezes, confrontar, paciente ultrapassar alguns limites, nem sempre a gente precisa dar aquele feedback momentaneamente. Às vezes a gente também precisa voltar para o momento presente, identificar os nossos limites, respirar, dar um tempo de uma sessão para outra. Na próxima você traz a tua observação daqueles confrontos, daqueles comportamentos e problemas na sessão. Nem sempre as nossas esquivas, também enquanto terapeuta, elas querem dizer que está numa direção prejudicial para o processo. Às vezes a gente também está sendo um modelo de flexibilidade, de momento a momento, deixa eu respirar, depois eu dou essa devolutiva. E de entender que talvez aquele momento foi uma escolha fazer a esquiva mesmo, né? Nem sempre se esquivar é problemático, como terapeuta também. Então, às vezes, a esquiva é uma escolha, principalmente quando ela é momentânea, e a gente entender contextualmente que talvez naquele momento não seja o melhor momento de apontar isso, ou que talvez a emoção, a sua emoção ou a emoção do paciente, ou ambas, estejam muito intensas, então talvez vai ser melhor recebido por ambos, ou talvez eu falarei melhor sobre esse assunto quando eu estiver mais tranquila. Então, é sempre uma análise contextual e da função do comportamento de ambos. A gente tem que ficar atento nos nossos comportamentos. É isso mesmo. E também tem as fusões cognitivas, né, Tati, do terapeuta, porque isso eu fico pensando como socialmente e culturalmente é reforçado muito uma fusão de que terapeutas sabem tudo, né, que devem entregar respostas. Se não, são uma péssima terapeuta. Aí entra naquela regra, né?
naquela regra, que não é bem assim, né? Então, eu vejo, assim, muitos terapeutas caindo nessa armadilha também, Ana, de querer dar respostas para o paciente, fusionados, então a gente já vai para outro processo, talvez seja a fusão cognitiva, né? Isso aí, perdão. Eu acho que é isso, mencionar. fusionado com essa ideia de que, assim, ó, eu, como terapeuta, preciso dar soluções e respostas para o meu paciente. Eu preciso dizer por que eu acho que isso aconteceu, eu preciso dizer o que eu acho que ele tem que fazer, né? Ou ajudar ele a tomar essa decisão, de encontrar possibilidades para ele, como se a gente tivesse que ter tudo isso pronto. Esses dias eu escutei alguém falando assim, olha, gente, alguém tem ali dicas, listas de todas as atividades que a pessoa poderia fazer de lazer, porque possivelmente ela está sentindo essa pressão de trazer para o paciente várias opções, alternativas, ao ponto que eu entendo que às vezes alguns pacientes têm baixo repertório mesmo, e a gente precisa trazer mais coisas, mas que a gente precisa ver o que vem dele também, né? Não está fusionado com a ideia que a gente tem que trazer tudo pronto. É porque o cliente ele vem para a terapia querendo se livrar da dor. Ele vem falando, eu quero me livrar disso, eu quero uma vida melhor sem isso. E é uma armadilha muito grande, uma isca que o terapeuta pode ser fisgado na ideia de eu tenho que livrar essa pessoa desse sofrimento, dessa dor. Então se fusiona junto com a queixa do cliente. E aí fica os dois naquele ciclo de sofrimento humano tentando aliviar um problema e gerando outro. Isso, e eu vejo muitos terapeutas funcionários nessa ideia, que eu preciso tirar o sofrimento do paciente, enquanto que se a gente for ver um processo terapêutico bem sucedido, às vezes não vai tirar o sofrimento do paciente. Em alguns contextos vai trazer algum sofrimento, ao ponto que quando eu bloqueio a esquiva do paciente, ele está lidando com processos, não que eu, terapeuta, vou fazer o paciente sofrer, não, nunca isso é o objetivo. Mas quando eu estou fazendo alguns bloqueios de esquiva, o paciente vai entrar em contato com alguns sofrimentos da própria vida e não vai ser agradável naquele momento. Então, às vezes ele vai sair da sessão, e eu confesso para vocês que eu lido com esse desconforto quase todas as vezes que isso acontece comigo, só que eu consigo deixar ele ficar, mas é um desconforto que eu lido, quando eu percebo que o meu paciente está saindo da sessão chateado, não necessariamente comigo, às vezes é com ele mesmo. Né? Isso é horrível, Tati. Abre um buraco. Eu compartilho com você. Abre um buraco dentro como é que eu vou deixar essa pessoa sair assim? Eu tenho vontade de mandar uma mensagem para a pessoa e falar assim, olha, desculpa. Eu juro que eu tenho vontade de falar, desculpa que você saiu assim, eu queria que você tivesse saído melhor. Mas eu não mando essa mensagem, porque eu sei que aquela reflexão que trouxe desconforto para o paciente é importante para ele. Mas assim, só que me traz sofrimento, é uma angústia para mim. Eu fico pensando na semana assim, poxa, como é que ele passou a semana depois daquela sessão? Que ele saiu chateado com ele mesmo, que foi difícil entrar em contato com aquilo que ele estava se esquivando. Nossa, Tati, eu compartilho demais, porque comigo é algo muito parecido. E na sessão, assim, quando eu vejo, passou aqueles 50 minutos da sessão e o problema, a dor não foi resolvida, e a pessoa sai da sessão com aquela cara frustrada de que ela não resolveu o que ela queria resolver, e aí a pessoa sai, eu tento ficar com aquele meu desconforto, trago isso para a pessoa, que para mim também está desconfortável não ter uma resolução, mas que é importante que a gente abra espaço para que nós dois fiquemos com esse desconforto. E a pessoa vai embora. E eu fico assim, meu Deus, que terapeuta que eu sou, como é que eu fiz isso? Como é que eu deixei essa pessoa embora desse jeito? E eu não fiz nada para aliviar aquela dor. Então é facilmente algo que eu entro também. Eu fico ali me punindo às vezes depois. No sentido assim, que tem hora que eu tenho, igual eu falei, tem hora que esse desconforto é tão grande que eu tenho vontade de pedir desculpa para a pessoa, entendeu? Tipo, como se eu tivesse promovido esse desconforto para ela, né? Só que eu acho assim, por que eu e você sustentamos isso, esse desconforto? Porque a gente sabe que aquilo que a gente está fazendo com o paciente é importante para ele, é terapêutico para ele, né? Tá em consonância com os nossos valores. Senão a gente não faria, senão a gente faria qualquer coisa para amenizar ou dar resposta. E eu até quero que você que está assistindo a gente aqui reflita se você não está fazendo demais para não deixar o seu paciente sair desconfortável, a ponto de você trazer para ele questões, né, fatos ou respostas que não são terapêuticas para ele naquele momento, ou que, sem querer, inclusive, reforcem práticas de esquiva.
Uhum. Sabe o que você Então, falou? assim, Isso me fez lembrar daquele instrumento que avalia o comportamento verbal do terapeuta e do cliente na sessão. Tem uma das categorias que é recomendação, que é do terapeuta. E eu fico pensando, às vezes é importante que a gente recomende, sim. mas uma sessão que a gente tem um índice muito alto de recomendações do terapeuta, acho que é um grande ponto de interrogação de se questionar. Será que essas recomendações elas tinham função de promover uma variabilidade comportamental ou será que elas tinham a função de esquiva do próprio terapeuta de ficar tentando achar uma solução, entregar uma solução para o cliente? Eu acho. Eu acho que tem isso também, e além da recomendação, eu acho também a interpretação, porque é super importante que a Perfeito. gente faça as interpretações, só que se a gente estiver interpretando a sessão inteira, veja, talvez também a gente não esteja dando espaço para o paciente, né? Tudo, então já o Skinner já dizia lá atrás, quais são os problemas? Déficits e excessos comportamentais. Então, tudo que a gente faz demais ou que a gente nunca faz, é um problema, não só no comportamento do paciente, mas do terapeuta também. São fusões muito importantes que veja aí a própria esquiva experiencial junto, os dois processos É. atuando junto, aquele pensamento fusionado que eu tenho que entregar respostas e resolver algo do cliente, e se eu não faço isso, o buraco que fica aqui dentro da insegurança, da incapacidade, do desconforto, né? O que a gente vai fazendo para aliviar isso? E Isso. como facilmente a gente fica dando respostas. Isso, com certeza. Eu acho que isso aparece muito na terapia e, né, com o comportamento do terapeuta, e até acho que a gente vai sempre estar relacionando aqui no vídeo, quando falando de um processo, vai falar do outro, porque eles estão todos conectados. Por isso que o hexágono é assim, todo riscado, né? E sabe, Tati, que eu também pensei aqui num outro exemplo de fusão cognitiva, que eu vejo isso acontecer muito, principalmente com esse boom de marketing. De pegar lá na dor, naquela ideia de que a pessoa só vai ser um terapeuta que vai cobrar high ticket, por exemplo, se tiver curso disso, daquilo, de souber de todas as técnicas. E isso vai alimentando um campo de fusão naquelas pessoas. Nós, terapeutas, vou me colocando aqui no meio disso, e que eu só vou poder cobrar mais se eu tiver curso X, eu só vou me sentir seguro para atender na clínica se eu tiver cursos e cursos e cursos disso. Então, eu acho que é uma fusão muito perigosa que a gente facilmente entra, né, nesse movimento de ter que fazer mais cursos para achar que isso vai nos dar segurança. Vai nos dar segurança ou que vai nos legitimar na comunidade de qualquer forma, né? E eu vejo que muitas vezes a diferença de. Eu já disse isso para uma paciente minha que é psicóloga, mas vou dizer aqui que eu acho que isso é muito real. Às vezes a diferença de um psicólogo que não se coloca tanto nas redes sociais, com o que se coloca e tem um high ticket, né? Às vezes às vezes, tá? Não em todos os casos, às vezes a única diferença é o marketing investido. Então, assim, não é eu fazer mais curso que vai me mudar o meu posicionamento, né? Ou a visão que as outras pessoas tenham de mim. Então, é eu lidar com os meus conteúdos privados mesmo, a forma como eu lido com meus conteúdos privados. Eu acho isso mesmo, é perigoso. É perigoso. Eu até queria trazer um outro processo aqui que aparece também, que é a questão do momento presente, né? Eu acho que, assim, tem algumas características, às vezes, de terapeutas ou de pacientes que favorecem ou dificultam o estar no momento presente em sessão. E que pode ser um desafio em vários momentos. Então, nós somos terapeutas, somos seres humanos, tem dias que a gente não está tão bem, tem dias que a gente realmente vai estar mais desfocado do processo terapêutico. Pode ser que algumas características do paciente façam com que a nossa atenção vá para outro lugar. Ou até as nossas esquivas experienciais, as nossas fusões, porque aí a pessoa está falando, a gente está se fusionando com os nossos processos, está se esquivando e a nossa cabeça vai longe. Ótimo link, daí eu acho que assim, a paciente começa a falar alguma coisa e eu começo a pensar assim, nossa, que resposta que eu vou dar para ele? Como é que eu vou tirar ele desse sofrimento? E nisso eu já perdi várias coisas que ele trouxe ali, que podem ser super importantes no processo terapêutico, né? Então, acho que entre os desafios do momento presente ali também. Então, como isso aparece? Ou até situações semelhantes que o paciente te contou que você viveu algo semelhante. Nossa, isso sim, Tati, como é algo que fisga. A gente sai facilmente do momento presente, parece que é fisgado ali daquele momento para o passado, de uma vivência nossa parecida.
E às vezes vem uma pressão em responder algo para que o paciente não passe pelas mesmas coisas que você já passou. Isso de você não querer que ele sofra. Mas cada um tem o seu próprio processo. Por mais que sejam processos semelhantes, é diferente. O paciente é diferente de você, o que ele está passando é diferente do seu, né? E a gente é fisgado para outros momentos mesmo, que geram ali, né, eventos privados aversivos, às vezes pensamentos ou até respondentes físicos aversivos, que vai ser muito difícil a gente lidar na sessão, vai tirar a gente do momento presente, e que é um desafio muito grande. Que isso vai acontecer com todo mundo? Vai. A gente tem que aprender a voltar, porque sair todo mundo vai, né? E aí o que eu escuto às vezes, Tati, também, de supervisionando, e que eu também já fiz isso, era perdi uma parte importante, porque a minha cabeça me tirou daquele momento presente facilmente, e aí eu perdi metade da história que era muito relevante. O que eu já fiz e que eu vejo alguns terapeutas fazer é seguir o baile como se nada tivesse acontecido. Isso, né? Fingir, né? Só que isso vai aumentar ainda mais o desconforto. Então, às vezes, dá para voltar e dizer, eu me perdi um pouquinho aqui, você pode repetir isso para mim, por favor? Sim, eu acho que essa é a humildade que a gente tem que trazer. Fala assim, nossa, eu não sei se eu entendi, eu acho que eu me perdi um pouco na sua explicação, eu acompanhei até tal parte, que foi a parte que eu acompanhei, né? Você consegue me explicar de novo a outra parte? Eu acho que a horizontalidade na relação, né? Então, eu estou aqui enquanto ser humano, que também não compreendi um pedacinho. Não compreendi muito bem, né? Até ali eu acompanhei ali, eu não consegui acompanhar muito bem. Você consegue repetir? Porque você pode ter perdido uma parte extremamente importante que vai ter um reflexo na relação terapêutica se você não souber e fingir que sabe. Né, essa parte de uma forma muito significativa. Então, assim, tudo bem a gente perder coisas às vezes, isso é humano, é real, vai acontecer com todo mundo. Sim, e aí o poder se colocar naquela relação de uma forma humana e dizer, eu me perdi um pouquinho, será que você pode voltar? E tá tudo bem. Isso, eu acho que é isso mesmo. Eu acho que assim, me perdi, né? Nossa, me desconcentrei enquanto você estava falando. Eu acho que eu me perdi uma parte ali. Você pode repetir para mim? Que é comum, né? Todos nós vamos passar por isso. Então, a gente pode se vulnerabilizar nesse sentido, deve, né? Não pode se vulnerabilizar nesse sentido com o paciente. Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer para prevenir isso. Então, por exemplo, se eu estiver muito desfocado ou muito acelerado antes de começar a sessão, fazer uma pausa, eu posso fazer o mindfulness ali comigo mesma, né? Me desligar celular, me desfocando alguns minutos antes, para que eu consiga me focar. Até coisas básicas, assim, eu falo para os meus supervisionantes, fazer xixi, porque assim, você já passou uma sessão inteira com vontade de fazer xixi, que a com gente sede, tudo, né? Tudo, fome, sabe, assim, daí aí você escuta a sua barriga roncar, daí você começa a pensar assim, nossa, será que o paciente está escutando a minha barriga roncar também? E daí você se desfoca do momento presente. Já aconteceu comigo isso algumas vezes, por isso que a gente vai aprendendo a se organizar antes, né? Ter alguma coisinha ali para forrar o estômago, para você comer, para você beber, falar para o paciente assim, olha, você me desculpa, mas eu não tive tempo para ir no banheiro, você me dá uma licencinha só para eu fazer, né, para eu ir no banheiro e já volto, nem que comece a sessão um pouquinho depois, tal, porque dessa forma a gente consegue oferecer um melhor trabalho para os nossos pacientes. Exatamente, porque se a gente não encontrar formas de estar no aqui e agora na sessão com o cliente, a gente não vai ser a terapeuta que a gente valoriza ser. Não vai ser. Eu acho que isso que você falou, Tati, uma boa ideia que eu também dou como sugestão para as pessoas, avaliar o tipo de queixa de cliente, se já é um perfil, às vezes, da pessoa, ou se é a história que se conecta de alguma maneira, o que eu posso fazer, o que eu sinto naquele atendimento, e o que eu posso fazer antes desse atendimento para eu ficar no aqui e agora. Um exercício de mindfulness, toma um cafezinho, faz um mindfulness eating ali junto, aproveita um contato com a experiência, olha um pouco fora da casa, da janela, para estar no aqui e agora por completo na sessão. Uma respiração, né? Pode ser de várias formas, assim, respiração, fechar um pouquinho o olho, reduz os estímulos, qual você tá ali, né, sendo influenciado o tempo todo, para você estar mais presente. Às vezes eu falo que as pessoas ficam me perguntando assim, o que eu tenho que ler antes de fazer essa sessão? E às vezes é uma pessoa que já leu demais, então não é para ler mais nada. Relaxa agora. Talvez o mais importante é estar presente para o paciente, mais do que ficar lendo um monte de coisa.
Exatamente. E sabe que isso me faz pensar, Tati, num outro processo de inflexibilidade, que é no self como um conceito. Na verdade, o self conceitualizado, entendeu? Da inflexibilidade. Na ideia que o terapeuta é o detentor do saber, e que o terapeuta é calmo, o terapeuta é inteligente, o terapeuta sabe de tudo, o terapeuta vai saber me responder. E assim, uma coisa que me irrita profundamente é chegar nos lugares e falar assim: você que é psicóloga, me diga sobre X assunto. Isso. Me irrita profundamente, mas parece que é um rótulo que grudam na gente enquanto psicólogos, né? E assim, ó, o que o terapeuta tem que estar preparado para todas as demandas que vão vir, né? Porque eu acho que o que deixa muitos terapeutas desconfortáveis é que a imprevisibilidade do processo terapêutico. Porque, assim, por mais que a gente se prepare, se organiza e tenha um pano de fundo de um objetivo terapêutico em todos os processos terapêuticos, você não sabe sobre o que o paciente vai começar a falar com você naquela sessão. Qual é a demanda que ele vai te trazer? Existe uma imprevisibilidade. E a gente precisa responder o aqui e agora. E às vezes vem uma ideia de que eu preciso estar preparado para tudo. Então eu preciso ler muito, fazer um monte de coisa, tal, né? E que não é isso. O paciente quer que você esteja ali para acolhê-lo. E se eu não souber o que fazer naquela sessão, você pode fazer na próxima. Se prepara, corre atrás. E que às vezes é até melhor, é mais terapêutico a gente estar junto e falar assim: eu também não sei o que fazer com isso, mas vamos juntos descobrir esse processo. Que difícil, vamos refletir juntos o que a gente pode fazer sobre isso, mas eu tô ali, tô escutando, tô validando, tô entendendo o que você tá trazendo, né? Então acho que esse rótulo, né, do terapeuta saber, o terapeuta ser calmo, o terapeuta ser uma pessoa com uma habilidade de mindfulness, de momento presente, eu acho que coloca a gente num lugar extraterrestre. E para nós, enquanto terapeutas, é muito difícil a gente chegar na terapia e dizer: eu não sei o que fazer agora, estou perdida, eu talvez não tenha estudado ainda muito sobre esse tipo de caso, e poder abrir um espaço para esse desconforto do não saber, e tá tudo bem, isso não coloca como uma péssima profissional, não coloca como uma profissional incapaz, mas como um ser humano que está ali aberto a novas descobertas, né? E que estou aberto a aprender também, né? Assim, não é que eu sou uma pessoa que talvez não saiba o que fazer naquele momento, que significa que eu sou um mau profissional, né? E eu acho que talvez é importante a gente saber quais são os nossos selfies conceitualizados, o que eu acho que é, que conceito que eu dou para o bom terapeuta, o que está na caixinha lá, né, dos quadros relacionais, o que um bom terapeuta deveria saber, para a gente aprender como terapeuta a flexibilizar isso também. Exato, porque veja, os nossos apegos ao terapeuta ideal, o que a gente fica fazendo que traz sofrimento para a gente, ser sempre esse terapeuta ideal, né? Eu dou uma hipótese aqui, será que eu fico fazendo um monte de cursos para ser sempre esse terapeuta ideal? Ou o que eu deixo de fazer para não ser aquele terapeuta que eu não quero ser? Eu deixo de me posicionar, eu deixo de colocar limites na sessão, eu deixo de trazer intervenções importantes. Isso. Ou então, assim, eu respondo o paciente em todos os momentos do dia, em todos os dias da semana, porque eu tenho que ser o terapeuta ideal, mesmo quando eu não estou dando conta. São só alguns exemplos do que a gente faz, às vezes. Né? E todos nós já fizemos possivelmente coisas como essas em momentos diferentes da vida, ou continuamos fazendo, dependendo do paciente. Então, eu acho que esses pontos para a gente pensar, entender qual é a nossa noção de self, né, qual que está no nosso quadro relacional, pode nos ajudar a lidar com isso e fazer perceber que não só traz sofrimento para a gente, mas como pode estar interferindo negativamente no processo terapêutico. Com certeza. E que essa é a reflexão, né? Que a gente pensa que nesses processos de inflexibilidade, o que a gente faz em função daquilo que a gente não quer sentir, de como a gente não quer se ver, para aliviar o desconforto. E aí vem o último pedacinho da Hexaflex, que seriam os valores e as ações comprometidas. Isso aí. Que é tentar entender como eu valorizo ser enquanto terapeuta. Então, um exemplo, eu valorizo ser uma terapeuta horizontal, corajosa e respeitosa. E é sempre aquela reflexão, se eu deixar de ter essa conversa difícil, eu não estarei agindo na direção da coragem, não estarei sendo respeitosa nem comigo e nem com a pessoa, com o processo terapêutico, e ainda também não seria humana de estar aqui e expor algo difícil para mim. Então, é muito nessa reflexão. O que é valoroso para mim? Por que ter essa ação difícil, essa conversa?
passar por o desconforto, do medo, da insegurança, dos pensamentos, dos rótulos, dos apegos ao self, até da vulnerabilidade de falar, me perdi, a gente pode voltar. Perdi, aí vamos voltar, nossa, eu acho que agora aqui, né, me desconcentrei na sessão, me perdi uma parte importante, mas eu quero muito saber, é importante para mim saber. Eu tô mostrando o paciente como ele é importante para mim, de uma forma ou de outra, né? E só que assim, só que eu também me perco, desculpa, né? Tipo, que eu me perdi, não necessariamente desculpa, olha, eu me perdi. Você consegue repetir para mim? Só que é importante para mim saber, eu quero estar aqui por você. Isso vai acontecer com todo mundo. Entra no valor da humanidade também, né? Por isso que eu sempre coloco assim para os supervisionandos, qual é o terapeuta que você valoriza ser e quais são esses valores que vão te encorajar, te empurrar, te influenciar a ter essas ações comprometidas com o seu cliente, com você enquanto terapeuta também. Quais são esses combustíveis da sua existência enquanto profissional e ser humano que vão te impulsionar a ter essas ações? Então, se eu valorizo o respeito, como eu falei, eu preciso ter uma ação respeitosa comigo enquanto terapeuta e também com o cliente, e ter a conversa difícil. E até vou colocar uma coisa polêmica aqui, né? Que assim, que cada um dos terapeutas terão valores diferentes. Claro que a gente não pode passar, né? É claro que a gente tem que basear naquilo que eticamente é possível ou não, mas que cada um vai ter o seu jeito de ser terapeuta baseado nos seus valores, e isso é muito importante, porque talvez nem todo mundo queira ser o terapeuta high ticket. Eu acho que isso é bem importante, tá? Perfeito, talvez isso não será algo comprometido com os valores do próprio terapeuta, né? Porque, e não necessariamente isso é uma coisa ruim, porque às vezes a pessoa fala assim, se você não está cobrando muito caro, você não está valorizando o seu trabalho. Mas não necessariamente é isso. Às vezes a pessoa tem um valor diferente em relação. Se eu consigo, sei lá, se eu vejo que eu consigo pagar minhas contas, não estou trazendo problemas para minha vida pessoal, talvez eu não queira ser o terapeuta high ticket, porque eu tenho um valor, sei lá, comprometido socialmente. Né? Porque isso daí entra no rótulo, no padrão do terapeuta high ticket, no self conceitualizado, e aí por isso eu começo a me distanciar dos meus valores. Meus valores, que eu acho que, né, de alguma forma, não é valoroso para mim, talvez, chegar numa carreira com um valor super lá em cima. E talvez não seja isso que me motiva como profissional. E até sobre aqui exposições em redes sociais. Uma vez eu recebi um feedback de uma terapeuta no meu Instagram, e aquilo para mim foi tão importante, eu disse para ela quanto foi importante aquilo. Porque eu lembro que foi um carnaval, eu estava numa casa que eu morava antes, que era uma casa bem mais simples e humilde, e o meu namorado tinha uma piscina daquelas de montar em casa. Ele levou, a gente montou a churrasqueira do lado, colocamos na terra um guarda-sol, e foi o melhor carnaval da vida. Eu lembro que essa psicóloga me respondeu, falou assim, nossa, em épocas de exposições, de ficar se exibindo com valores, ostentando, era essa palavra que ela falou. Você colocar isso é muito importante. E eu falei assim, nossa, que gostoso receber esse feedback. É humano, né, Ana? Porque é humano, é simplicidade, que para mim é valoroso. Que bate nos seus valores como terapeuta. Assim. Exatamente. E daí eu penso assim também, eu sou uma pessoa que divulgo pouco nas redes sociais, né? Eu apareço pouco, mas na verdade eu até brinquei com a Jocelane, com a Jo, né, no workshop que a gente fez no final de semana, que eu falei assim para ela, assim, Jo, que as pessoas ficam postando elas lendo livros e tal, eu falei assim, Jo, se eu leio eu não posso, se eu posto eu não leio. Eu brinquei, ela deu risada e falou a mesma coisa comigo, porque eu acho que assim, para mim, às vezes, o postar acaba me afastando de outros valores que são importantes para mim, como terapeuta e como pessoa. Então, eu normalmente, né, posto em momentos que eu acho que é legal, necessário, que não vai entrar em conflito com valores. Não estou criticando ninguém que possa, pelo contrário, eu estou contando do meu processo. Eu sei que cada um... Eu acho que é importante isso mesmo, Tati, porque não é pegar uma caixinha, um rótulo aqui, um selfie, um apego ao selfie conceitual, dizer porque essa pessoa não está lá no Instagram, então ela não é tão boa terapeuta assim. Entender o que faz sentido para cada um, que é valoroso para cada um. É isso mesmo. Eu acho que é esse processo que a gente tem que entender, assim, que valores são importantes para mim, e eu consegui entender como esses processos de inflexibilidade do hexágono, de alguma forma, me afastam desses valores, né? O primeiro passo é compreender para que eu possa fazer algo em relação a isso.
Isso, e entender assim, o quanto a clareza dos meus valores enquanto pessoa, enquanto profissional, vão me levar nessa direção valorosa e, consequentemente, a uma vida mais significativa no consultório, a intervenções mais potentes, porque eu estarei muito conectada com o que é valoroso para mim e no meu processo de flexibilidade. Então, ficar atento a todos esses processos que a gente trouxe aqui para vocês e alguns poucos exemplos, é importante para que a gente esteja no aqui e agora com o cliente na sessão e tenha essas ações valorosas, ainda que muito difíceis, e possa ajudá-la a entrar em contato com o processo de flexibilidade por meio da nossa flexibilidade e inflexibilidade também. Com certeza, gente. Já se estendeu bastante nesse vídeo, né? Acho que conseguimos falar pouco de cada coisa, mas se vocês que assistiram sentirem que vocês queriam que a gente discutisse mais sobre algum ponto específico, comentem pra gente também, que eu acho que isso pode motivar próximos assuntos de próximos vídeos, né, Ana? É verdade. Deixem aqui pra gente algumas coisas que vocês observam na clínica de vocês, de dificuldades, dos aspectos do hexágono que vocês observam mais em vocês na sessão. E aí a gente traz aqui para discutir mais. Isso. Então tá bom, gente. Obrigada por hoje. Até o próximo vídeo. Um beijo. Não deixem de curtir aqui já, dar o like, compartilhar e se inscrever quem ainda não está inscrito, tá bom? Um beijo, gente. Beijo, tchau, tchau. Tchau.